Muito bem, estamos chegando para mais um programa Olé aqui na TV Todo Dia. Uma grande tarde para você. PHD está muito bonito de azul marinho hoje, aliás, combinando com os seus cabelos. É outro nível você, hein? Coloca a camisa combinando com o cabelo. Você é diferente mesmo. Só tem uma diferença entre nós. Diga só lá. uma. A sua conta bancária. Você usa rosa e eu uso azul. Eu uso rosa porque eu sou um cara definido, decidido. Isso, cor para mim não é um problema. Tá bom, Félix, manda bala. O Félix não. Muito bem, está começando mais um programa Olé aqui na TV Todo Dia. A gente está recebendo hoje aqui o Daniel Cruz, ele que vai falar um pouco do jiu-jitsu. E é fera no assunto, aliás, é dono de academia americana, vai falar um pouco sobre a luta, vai falar um pouco sobre a luta. É legal, principalmente para estilo de vida, para quem quer ficar sempre de bem, não tão malhado, mas sempre com saúde. Daqui a pouquinho ele fala muito sobre isso. É um prazer tê-lo aqui, Daniel, para a gente falar sobre isso, Daniel. Eu agradeço a oportunidade. Muito bem. Daniel, não basta só lutar, né? Tem que ser instruído pra caramba. Você tem pós-graduação, tem um currículo sem ser. No tatame, a gente pode falar assim, ou no octógono, ou em qualquer outro lugar, tem um currículo muito legal aí também em termos de pesquisa e em termos de educação, né? Sim, eu acredito que uma pessoa, para qualquer área do saber, você tem que estar sempre investindo em conhecimento. Seja para ser lutador, para ser professor ou para qualquer outra coisa que você vai fazer, né? O mundo hoje não tem mais espaço para pessoas que sabem mais ou menos. Ou você se especializa no assunto ou você fica para trás. Muito bem. Aliás, essa é uma situação, a gente vai falar de Rio Branco, de União Barbarense, que corre o risco de jogar até de portões fechados. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Enfim, isso e tudo mais. O Rio Branco também tem mudanças para o jogo, o PHD. Enfim, escuta, como é que tá o jiu-jitsu? Aí entrou MMA e parece que tudo surgiu do jiu-jitsu. Eu queria que você contasse um pouco dessa história bem rapidinho, claro, né? Para a gente depois falar de treinamento, competições e quem, obviamente, só quer treinar, só quer ter um condicionamento físico legal, se serve também o jiu-jitsu. Por favor. Sim. O jiu-jitsu surgiu aqui no Brasil em 1910, mais ou menos, trazido pelo Conde Coma. E foi desenvolvido e aperfeiçoado pela família Gracie. E para mostrar a eficiência que o jiu-jitsu tinha perante as outras modalidades, surgiram vários desafios. Então a família Gracie sempre veio desafiando as modalidades que estavam em evidência no momento. Então foram desafiando os capoeiristas, depois desafiaram o pessoal do boxe. E com isso foi fazendo com que a fama do jiu-jitsu de esporte eficiente fosse ganhando o mundo, mas por outro lado também foi conseguindo uma fama ruim. Ou seja, 1910 chegou aqui desconhecido, obviamente, Sim. E aí precisou de toda esses duelos, vamos colocar Sim. assim, entre aspas, para que a competição ou essa luta ganhasse espaço, é isso? Isso. A família Gracie fez o que nós chamamos de marketing agressivo, literalmente. Eles desafiavam as modalidades que estavam em evidência. Com isso, eles conseguiram conquistar espaço no mundo todo, né, das lutas, mas por outro lado também foi ganhando a estigma de esporte violento, esporte de pessoas de bad boys e tal. Isso, maldoso, né? Isso está sendo mudado hoje, com um pouquinho aí de boa vontade e seriedade, alguns professores estão conseguindo mudar. E eu me enquadro dentro desses. Aliás, o professor, desse grupo aí. É uma situação que essa luta, todo mundo parece que saía. Você fala para o cara que sai na rua batendo, tem esse negócio todo, né? Porque, obviamente, um cara que bater em mim, por exemplo, ele não precisa de uma arma para mandar eu para o hospital, nem faca, nem revólver. Uma pancada bem dada. Então, o cara tinha essa situação toda. E esse estigma está sendo tirado, não é isso? Sim. Tanto que muitas pessoas, quando conversam comigo, mas você que é professor, porque se assustam, porque quando imaginam, o Daniel Cruz, acho que é um cara de 1,90 m, 100 quilos, que vai chegar numa caminhonete cheio de cordões e tatuagens. Ainda bem que o rapaz aqui falou pra mim não ir muito, querendo chamar você pra pancada, porque eu ia levar pior por causa do tamanho. Você reparou, ainda bem. Obrigado, viu, Éder? Legal. Falou, fica quieto, só fala com ele. Não é brincadeira. Na verdade, o meu biotipo contraria o que seria esperado para um lutador de jiu-jitsu. Porém, dentro da modalidade nós temos limites de categorias e o jiu-jitsu é uma modalidade esportiva que exige muita inteligência. Então as pessoas que optam por praticar o jiu-jitsu realmente são pessoas que têm um nível intelectual um pouco elevado, porque é um esporte muito que exige muito da física. Alavancas, desequilíbrio, centro de gravidade. Então às vezes você está numa situação ruim aí na luta, você olhando você consegue ver uma saída
usando a inteligência. Mas exatamente. Aliás, qualquer luta, óbvio que você precisa da força física, da agilidade e tudo mais, não vamos ser. Mas, obviamente, quem não tem raciocínio rápido é um perdedor em luta e isso, as lutas ensinam você a ter um raciocínio muito rápido e veloz. E sempre, raciocínio rápido para luta é muito interessante, realmente. E você estava dizendo aí que o jiu-jitsu é um dos esportes que ameaça o futebol, é isso? Isso. Esses tempos atrás eu estava escutando aí uma entrevista com o presidente da FIFA, Blatter. e ele estava dizendo que uma das modalidades que o preocupa e que tem a possibilidade de ameaçar o futebol aí em curto prazo, vamos dizer assim, nos próximos 10 anos, ele estava dizendo na entrevista, é o MMA. O porquê dessa ameaça? O futebol, você tem um espetáculo nos 90 minutos, 15 de intervalo, depois você assiste aos programas esportivos que fazem os comentários, acabou. O MMA você tem toda uma preparação para as lutas. Então, existe aquele cut-down, que é na semana da luta, que vai mostrando os melhores momentos de cada lutador, o highlight, né, que eles chamam. Tem no próprio dia do evento, você vai assistir o UFC, são 4 horas de evento, com som, iluminação, telões. É um show. Então, é um show. É um show. E o presidente do UFC, o Dana White, fez um experimento um tanto quanto corajoso. Ele tentou confrontar um evento do MMA, né, do UFC no caso, no mesmo dia do Super Bowl. O Super Bowl é o maior espetáculo do planeta, a final do Super Bowl. Nenhum evento tinha batido o Super Bowl. O UFC, casadas as lutas devidas ali com estrelas da modalidade, bateu o Super Bowl. Então isso aí, o presidente da FIFA falou, se conseguiu bater o Super Bowl, para bater o futebol não vai ser difícil, porque o futebol não tem o mesmo espetáculo. Sim. Mas eu acho que o futebol ainda tem uma popularidade que no momento é grande. O que falta para o futebol, Daniel, é exatamente isso que você está falando. É o show. Eu acho muito interessante nas lutas, a gente já vai chamar um intervalo, eu acho muito legal nas lutas, eu sou tremendo amigo seu, tá? E a gente vai fazer um duelo. Estamos lá marcado uma luta, né? Naquela semana tem aquele troca de desafio, tem o cara olhando para o outro querendo... Sabe essa situação que acaba sendo até, a gente sabe, entre eles, um teatro, vamos dizer assim, que o cara não vai sair dando porrada numa apresentação, aquilo, mas é o que chama, né? Como tinha estrelas no ringue, lembra aquilo lá? Os gigantes do ringue, desculpa. É legal isso. E isso na luta tem que ter. No futebol, não. No futebol, você ouve o jogador sempre falando, não, temos que trabalhar. Pô, o jogador não fala, e ele tem vontade de falar, eu vou pegar aí o time do Camacho e vou meter uns 10. Você fica esperto aí, que é o que chama e faz aquela rivalidade crescer, que é a brincadeira sadia, que o torcedor, que é o que acontece. O torcedor sabe, mas ele fica lá só esperando, principalmente na pesagem, quando o cara faz aquele... vamos ver o que ele vai fazer, se ele vai morder o cara, se ele vai dar um beijo. Você fica esperando para ver essa situação. Sim. E você fica lá. Coisa que não tem no futebol é esse lance do show que eu acho muito importante, viu, Sim. Daniel? A ideia dessa promoção que os atletas fazem antes da luta é justamente porque as grandes estrelas do MMA, que fazem as lutas principais, eles têm participação na TV a cabo, no rendimento do pay-per-view. Então, em torno de 5% vai para o atleta. Então ele tem que fazer o negócio. Quanto mais o Anderson Silva, quanto mais o John Jones promover uma luta, mais ele vai ganhar. Que eu acho além da bolsa dele. Então essa promoção toda faz com que haja uma expectativa para a luta muito grande. Aliás, PHD, isso no futebol do pay-per-view, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, claro que os times pequenos não têm condições disso, não está no pay-per-view, mas eu acho muito válida. É uma forma de instigar, por exemplo, você falar, o Palmeiras tem em média, o Corinthians tem em média 100 pay-per-view. Vamos falar um número baixo para que o povo entenda. O que conseguir acima eu divido 50% com o clube, por exemplo. E aí os próprios clubes vão fazer alguma forma de chamariz para que tenha mais pay-per-view, PHD. Não, eu concordo. A gente há uns anos atrás tinha jogo preliminar. Eles tentaram fazer alguma coisa, mas não sei por que razão, isso não aconteceu mais. Então, o ingresso é muito caro. E hoje o pessoal vai para o estádio, ele simplesmente assiste o jogo lá, ouve o hino nacional aqui em São Paulo, que é obrigado, né, a ouvir um hino nacional,
e assiste o jogo, acabou, morreu o assunto. Nem no intervalo tem um showzinho, de repente podia ser uma atração. E olha, o que o Daniel é um negócio que dá um estudo na realidade, hein? Eu vou só dizer, se eu estivesse fazendo algum curso de conclusão, eu fazia em cima desse do show business do esporte. Por quê? Porque no basquete norte-americano, o basquete norte-americano é o seguinte, não há marcação por zona. Por quê? Porque o cara quer enterrar, o cara tem que ver o americano quer ver enterrado, o americano quer ver o drible no basquete, né? o espetáculo, o cara subir lá em cima e enterrar. Então, eles fazem campeonato de enterrado. Exato. Assim. Então eles fazem uma forma né, de que dê entretenimento ao público. O esporte, por causa da violência, você não podia nem falar. Eu estava na faculdade, não faz muito tempo isso, aliás, eu estava fazendo especialização, não faz muito tempo isso. Ali na Unicamp, e sabe o que se pegava lá, no que se discutia do combate? Hoje vai ter um combate, você não pode falar assim que instiga violência, hoje vai ter um duelo porque instiga violência. Para com isso, né? O cara que briga na arquibancada é um bobão, né? Um bobão, porque no outro dia vai perder emprego, não vai poder trabalhar, tem criança, então é um bobão. Então isso tem que ser resolvido o mais rápido do mundo para que o futebol fique gostoso e tenha esse lado aí muito legal de espetáculo, que está faltando esse lance que o jiu-jitsu ou o MMA está fazendo muito legal. Daqui a pouco a gente fala mais sobre luta, vamos para um rápido intervalo, pai bola, a gente já volta. Aqui TV Todo Dia, a imagem é da nossa gente. Skimone combina com almoço de domingo. Combina com diversão. Skimone combina com alegria. Combina com aprendizado. Combina com amizade. Skimone combina com tradição. Produtos ricos em vitaminas, elaborados à base de gordura de palma. Skimone, que delícia viver! Pronto, Clara, com essa compra você tem direito a 8 cupons. Cupom? É alguma promoção? O PagGênio voltou e tá sorteando mais de $500 mil em prêmios. É isso mesmo, um Evoque, uma casa, um AP, um Onix, um HB20, um Etios e muito mais. Mas você não precisa, né? Já é atriz famosa e muito sortuda também. Espertinha essa menina, hein? Pague menos, imbatível nos preços e nos prêmios. Rede Construir Depósito São Manuel, do básico ao acabamento. Preços imbatíveis, linha completa de pisos e revestimentos. Aqui você encontra a melhor forma de pagamento. Aproveite e conheça o setor de presentes e utilidades domésticas. Faça-nos uma visita. Rede Construir Depósito São Manuel, a força da construção. Avenida Pascoal Ardito 242. Informações ligue 3468-5153. New Sport, a melhor loja de esportes da região espera por você. A qualidade dos artigos esportivos, o atendimento e as facilidades no pagamento você só encontra na New Sport. New Sport, a loja de todas as torcidas. Rua Anhanguera 106. Fone 3461-8016 ou 3406-1551. New Sport. Muito bem, estamos de volta para mais um bloco do programa Olé. Vamos falar do Rio Branco União. Claro que nós não esquecemos, o Rio Branco joga amanhã, União também. E o Rio Branco que vai enfrentar o Capivariano que perdeu na rodada de estreia 2-0 para a equipe da Ferroviária em Araraquara. O Rio Branco que empatou com o Monte Azul em Americana em 0-0. Vai ser um bom jogo amanhã no Carlos Conag, o estádio lá em Capivari. 20 horas. E que na quinta-feira você vê o tape aqui na TV Todo Dia, completinho, a partir das 20 horas. A partir das 8 da noite, também assim conhecido, às 20 horas. Detalhe muito importante que para esse jogo, eu conversei com o Wallace Lemos ontem e ele disse que vai fazer uma alteração. O Jô não vai jogar improvisado mais na lateral esquerda, porque o Edu Pina tem condições de jogo. Então o Edu Pina joga na lateral esquerdo e aí no meio campo, 3 jogadores para 2 vagas, né? Kleberson, zagueiro, que estava jogando improvisado, Jô e Rafael Jataí. Eu tô achando que Jô joga ao lado do Kleberson, Rafael Jataí, que ainda não está 100% fisicamente, me parece, enfim, né? Saiu durante o jogo, fica como opção, né? Mas, enfim, eu escalaria 2 volantes e tiraria um improviso. O resto, ele mantém o time. PHD fez o certo, né? Fez o certo. Fiquei sabendo agora há pouco que o Jailton
não vai poder jogar realmente. Deu lesão? Deu lesão, ele tem um... Mas o Gerson já foi liberado. O Gerson foi, mas também não tem condições de jogo para quarta-feira, para amanhã não tem, mas para o final de semana sim. E o Jailton também tem uma complicaçãozinha, o médico falou que para esse jogo também não tem condições. De qualquer maneira, vai mais reforçado para o jogo de Capivari, botando o jogador em condições, tendo condições de jogo, o caso do lateral, e o capivariano com 2 baixas por contusão no jogo contra a Ferroviária. Então, isso não quer dizer que é vitória garantida, porque sempre o jogo lá em Capivari é uma dificuldade tremenda, tem um histórico aí que realmente lá a coisa complica, mas de qualquer maneira o Rio Branco vai mais inteiro, vai mais forte para Capivari. Tarde capivariano é ruim de perder para o Rio Branco, Capivari, mas enfim, olha, no outro jogo a gente vai falar daqui a pouco União Agrícola Barbarense Ferroviária, e você vê os gols da Ferroviária em cima do Capivariano agora, venceu por 2-0 a equipe da Ferroviária na estreia contra o Capivariano. Você vai ver imagens da assessoria de imprensa da equipe da Ferroviária. Aliás, tem um belo site, Ferroviária SA, muito legal. A Ferroviária fez 2-0, o Capivariano, o time vermelhinho aí, ó. Primeiro gol, uma bomba, o goleirão acabou... será que é os melhores momentos aí, meu compadre? Então vamos só aguardar aí, vamos só tirar os gols aí, daqui a pouquinho a gente vê, ou não, isso, porque tem 5 minutos de material, era para tirar os gols, só daqui a pouco a gente vai mostrar, porque é longo o trecho dos melhores momentos aí. Mas enfim, daqui a pouco a gente vê se a gente mostra os gols. PHD, o União Agrícola Barbarense tem que dizer para a federação até às 13 horas se vai jogar às 17 ou às 20 horas. Vendaval que teve em Santa Bárbara no início do mês, acabou danificando uma das torres de iluminação, vai precisar consertar, não sabe se dá tempo para até amanhã. E o jogo está marcado para as 8 da noite. União Agrícola Barbarense deverá solicitar para o jogo ser antecipado para as 17 horas. E até ao meio-dia não havia chegado na Federação Paulista de Futebol, ou melhor, até ontem à noite, hoje ao meio-dia era prazo, para chegar ao AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, para que o estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães fosse liberado. Se não for liberado, portões fechados para a torcida. Infelizmente, desde quando começou a preparar o time, está acontecendo esses lances, é inconveniente realmente. O time tem que estar prontinho para o campeonato, mas, o jogador não vem, e machucou, e, não está acontecendo como teria que acontecer. Mas, de qualquer forma, seria bom jogar às 8 horas da noite, principalmente pelo calor que está fazendo. Agora, liberação de estádio, meu filho, aí não tem jeito. Isso não tem como. Vamos torcer para dar tudo certo. O técnico Claudemir Peixoto que fará várias alterações na equipe mesmo, porque a equipe tomou 4 do Grêmio Barueri na estreia lá em Barueri. Muito bem. Olha, amanhã a gente fala muito mais de Rio Branco União, que é o dia do jogo. Agora, nós vamos para um rápido intervalo, é pai bola, porque aqui é TV todo dia, a imagem é da nossa gente. Schimone combina com família, combina com travessura. Schimone combina com brincadeira, combina com bem-estar. Schimone combina com a sua história. Produtos ricos em vitaminas, elaborados à base de gordura de palma. Schimone, que delícia viver! De segunda a segunda, o Jornal Todo Dia deixa você e sua família muito mais informados. Jornal Todo Dia, um jornal completo que leva informação de qualidade há mais de 15 anos em toda a região metropolitana de Campinas. O Jornal Todo Dia possui vários cadernos, como por exemplo o Caderno Cidades, que nos traz as notícias de toda a nossa região. Brasil mais Mundo, com os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. O Caderno de Esporte com os destaques de todas as modalidades esportivas. Tem a Máxima e o Máximo, as colunas sociais mais badaladas da região. O Classe Total, onde você anuncia, compra, vende e fica por dentro das melhores oportunidades de empregos, veículos e negócios. Além, é claro, dos suplementos semanais, com as melhores dicas gastronômicas no Clube Gourmet, diversão para a molecada com o Zezinho e tudo sobre moda, beleza e a vida dos famosos com o Toda Gente. Jornal Todo Dia, mais conteúdo para você.
São Vicente e Arena renovam sua casa. Participe e você pode ganhar. Renovando a esperança de quem mais precisa. Dessa vez você também pode ajudar. Comprando no São Vicente e no Arena Atacado, você concorre a 3 casas renovadas com produtos top de linha, 3 carros zero e 84 vale compras. São 90 ganhadores e mais 150 mil reais para entidades assistenciais das cidades que você escolher. Participe! São Vicente e Arena renovam sua casa. Rede Construir Depósito São Manuel, do básico ao acabamento. Preços imbatíveis, linha completa de pisos e revestimentos. Aqui você encontra a melhor forma de pagamento. Aproveite e conheça o setor de presentes e utilidades domésticas. Faça-nos uma visita. Rede Construir Depósito São Manuel, a força da construção. Avenida Pascoal Adito 242. Informações ligue 3468-5153. Muito bem, a gente volta para o bate-papo falando de jiu-jitsu, falando de tudo. Esse negócio de jiu-jitsu vale tudo, MMA, dá um trança na cabeça. Você estava começando a explicar e não deu tempo? Por favor, Daniel. Tá. Quando a família Gracie começou com esses desafios com as outras modalidades... Para divulgar o jiu-jitsu? Para divulgar o jiu-jitsu e mostrar a superioridade da luta de chão, acontecia que, misturando uma luta com outra, nada a ver, começa a surgir regras diferentes. Seria a mesma coisa você confrontar um jogador de vôlei com um de futebol. Os dois jogam bola, mexem com bola, só que um com tem regras 2,10 diferentes. e outro 1,50 m. Tudo bem, também. Depende do jogador. Depende do jogador. Aí o que aconteceu? Foi surgindo o que eles chamavam de vale tudo. Na época, um lutador de uma luta chegava, lutava com outro de uma luta totalmente diferente e existiam pouquíssimas regras. Então o Brasil começou com essa onda de vale tudo, desde 1910. Em 1993, um brasileiro foi para os Estados Unidos. Esse brasileiro chama-se Rorion Gracie, é o filho de um dos fundadores do jiu-jitsu, do Hélio Gracie, e fundou o UFC, que na época chamava Ultimate Fight Championship. E a ideia dele era mostrar para o mundo que os lutadores, se não conhecessem a luta de chão, que no caso era o jiu-jitsu, não poderia se defender de alguém mais fraco. E aí o Royce Gracie foi escolhido pela família justamente por não ser um cara forte, é um cara de 1,85 m, 80 kg, se confrontando com lutadores dos mais variados pesos e portes físicos e de diversas modalidades diferentes. E todos campeões das suas modalidades. E o Royce foi o único até hoje a se sagrar campeão 4 vezes do UFC. Então isso aí assombrou o mundo. Então aí o UFC acabou criando uma nova modalidade, não mais o vale tudo. No começo do UFC era o vale tudo. Aí hoje mudou uma coisa mais organizada, né? O MMA que não deixa de ser um vale tudo. Significa Mixed Martial Arts, mas o MMA existe uma série de regras. Nos primórdios aí do UFC não tinha regras. Tudo, né? Vale Só não podia morder, enfiar dedo no olho e puxar cabelo. A maioria não tinha cabelo. Exatamente. Morder, você tá de bucal também não dá muito certo. Escuta, como é que você conseguiu trazer uma academia do Gracie para cá, né? E eu queria saber esse lance. Você tem academia ou escola? Qualquer um pode fazer? Mulher pode fazer? Criança pode fazer jiu-jitsu? Não. Existe limite? Como é que é isso? O filho caçula de um dos fundadores do jiu-jitsu, o Carlos Gracie Jr., fundou há 30 anos atrás uma escola que é chamada de Gracie Barra. Foi fundada na Barra da Tijuca. Há mais ou menos 8 anos atrás, o Carlos Gracie Jr. foi para os Estados Unidos e tentando difundir a filosofia do conceito dele, escola de jiu-jitsu. Qual é a diferença entre escola e academia? As pessoas vão nas academias para treinar, então presume-se que são pessoas que têm uma condição física avantajada. Já uma escola não, uma escola você vai para aprender. E o que eu tenho aqui americana gordinho assim, é uma que nem escola. eu posso ir. A gente não pega também... Não qualquer um, eu já senti. Não, mas tem pessoas dos mais variados portes físicos, tem pessoas de várias idades. E nós temos uma filosofia dentro da Gracie Barra que é o jiu-jitsu para todos. Significa o quê? Que qualquer pessoa pode treinar. Desde do garoto, nós começamos aí com 4 anos de idade e vai até 60, 70 anos de idade. Não tem limite de idade, nem peso, nada. É uma situação de qualidade de vida, é isso? Isso. Nós temos toda uma didática de ensino para tentar fazer com que qualquer pessoa seja capaz de aprender o jiu-jitsu. Daí o conceito escola e não academia.
O cara que faz jiu-jitsu, ele tem que participar de combate ou ele compete se ele quiser? Na academia nós temos as lutas. Elas são muito amistosas, tá? Eu vou emparelhando duplas que têm aí características próximas. Eu, por exemplo, se pegar o Saulo, arrebento, mas tá... O Saulo já tá casca grossa já. Eu tô sabendo. Tá o Coroa casca grossa. Coroa casca grossa é ótima, Saulo. O Saulo já é temido pelas crianças lá na academia. Então o que acontece? Eu vou emparelhando as duplas de acordo com o nível e vou controlando para que essas lutas nunca saiam do controle. E para que o clima amistoso sempre seja o principal critério aí que a gente tenha dentro da academia. As pessoas que porventura venham a se destacar e tenham interesse, eu os convido para estar participando de competições. E o cara que briga na rua da sua academia, você pede para ele, por favor, desligue-se da minha academia, mais ou menos por aí. PNE, é o seguinte, essas pessoas que brigam na rua geralmente não vão me procurar. Ah, exatamente. Então, o meu perfil, o perfil da minha escola, não condiz com um cara desse. Eu acho que grande parte da academia, né? de academia, é difícil você ver o cara hoje brigando. Faz muito tempo que eu não vejo mais falar, o cara é lutador, brigando. É difícil você ver isso. A escola, um boletim de ocorrência, por exemplo. A escola, ela assume mais ou menos o estereótipo que o professor tem. Eu sou um cara calmo, meio ponderado para conversar e tal. Então, a minha escola, basicamente, tem pessoas com perfis mais ou menos próximos ao meu. Então, isso aí vai muito da característica do professor. Se o professor é agressivo, ele acaba incitando isso. Eu conheço poucos aqui na nossa região. Aqui na nossa região, Gracie Barra tem quantos? Só a sua? Existe uma classificação na Gracie Barra que é a classificação Premium. Na região, a minha única academia Premium. E aqui é Americana? Aqui é Americana. Fica longe? Fica na Rua Portugal, número 282, aqui no Santa Maria. Santa Maria. Tá certo aí, olha. A gente teria muito mais papo para contar, até porque tem competições, que a gente está sempre ocorrendo competições todos os finais de semana aqui na região, e aí tem muito mais isso, mas não há tempo suficiente, Daniel. Eu queria agradecer a presença, muito obrigado ao Saulo que trouxe aqui, para a gente bater um papo e falar um pouco dessa luta aí, que é muito legal e ganhando, obviamente, muito espaço hoje no Brasil, né? Sim, eu agradeço a oportunidade de estar podendo falar um pouquinho do jiu-jitsu. É lógico que precisaríamos aí de alguns meses para estar podendo abordar tudo, né? Porque o conteúdo é grande. Mas, assim, de maneira geral, acho que deu para explicar um pouquinho para quem está em casa, saber como funciona. E se quiser saber mais, é só me procurar. Telefone? 3052 40... Ixi, não lembro o telefone da minha academia de cabeça. Legal, mas é Rua Portugal? Procura meu site, www.gracebarramericana.com.br. Muito bem, fácil demais aí, beleza. Facinho. PHD, suas rapidinhas. A primeira é que eu fiz uma pesquisa, esse âncora que ele falou assim, é jiu-jitsu. Aí eu fiz uma pesquisa. Jiu-jitsu, em japonês, significa ju, suavidade e brandura. Jitsu é arte e técnica. Então, essa daí é uma dica que eu estou dando aqui. Técnica suave. É bem por aí. Então, só para dar uma... O homem é demais. Agora, só para complementar... Tinha que dar uma parte. Tem um complemento aqui, manda lá. Faz favor. Jiu-jitsu era uma diferença de pronúncia que existia no Japão. Várias regiões, como nós temos a Americana e Piracicaba, que tem maneiras de pronunciar as mesmas palavras de formas diferentes. No Japão também, de acordo com a região, existiam diferenças de pronúncia. Então o Jiu e o Jiu-Jitsu era a mesma coisa, só que pronunciado em regiões diferentes. Agora eu quero fazer um pedido para você. Fazer um pedido. Claro, PHD. Manda um abraço para o Abobrinha, seu amigo. Bobrinha, um beijo no seu coração, rapaz. Ele assiste o programa todo dia. Gente boníssima, Bobrinha. Principalmente porque eu não conheço ele desde pequeno, ele me conhece desde pequenininho. Grande abraço, Bobrinha. Bobrinha, nós lembramos de você todo dia, porque a gente fala de abobrinha aqui, pra caramba. Um grande abraço, PHD. Grande abraço, até amanhã. Muito bem, grande abraço, Daniel Cruz. Foi um prazer tê-lo aqui para bater esse papo sobre jiu-jitsu. Tem um fã aí, ó, de MMA. Enfim, luta, faz um monte de coisa, mas apanha da esposa, que também faz a mesma coisa que... Um grande e forte abraço. O Keller Luiz Estocco Dias está chegando aqui com o Cola na Grade. Aqui TV Todo Dia, imagem da nossa gente.